Viver na Grécia em 2025 é muito mais difícil do que sugerem as imagens de cartões postais onipresentes nas redes sociais e em campanhas de turismo. Por trás das fachadas brancas e do mar azul profundo, esconde-se uma dura realidade. O acesso à moradia tornou-se um luxo para milhares de gregos, especialmente em grandes cidades como Atenas e Tessalônica. Os preços de compra e aluguel atingiram níveis históricos, enquanto os salários permanecem praticamente estagnados em comparação com uma década atrás. Para colocar este problema em perspectiva, em Atenas, o aluguel médio de um apartamento de 2 quartos ultrapassa 700 euros por mês, um valor próximo ou até superior ao salário mínimo líquido de 780 euros. Nos bairros centrais, o fenômeno é ainda mais grave, com os preços aumentando quase 50% desde 2017, impulsionados pela demanda turística, pela ascensão das plataformas de aluguel por temporada e pela chegada de investimentos estrangeiros. Durante o mesmo período, os salários permaneceram praticamente estagnados, crescendo menos de 10%, criando uma profunda lacuna entre a renda e o custo de vida real. Essa lacuna se reflete em cenas cotidianas: jovens adultos retornando à casa dos pais após meses de buscas infrutíferas por um imóvel para alugar, idosos forçados a se mudar para longe dos bairros onde cresceram e famílias gastando quase 45% de sua renda exclusivamente com moradia. Como a Grécia, um país historicamente focado no valor dos imóveis, passou a considerar o acesso a um teto decente como um luxo, o problema vai muito além de uma crise imobiliária. Na verdade, uma profunda crise do modo de vida, na qual convergem fatores econômicos, sociais e políticos de longa data. É possível pensar no futuro e no pertencimento em um país onde as necessidades básicas estão ameaçadas? Assim começa a nossa jornada para entender o dilema grego. Uma questão de dignidade e visão coletiva. Se você se surpreende com esses fatos sobre a realidade vivida pela população grega e quer entender como chegamos até aqui, convido você a ficar até o final e compartilhar este vídeo. Compreender as origens e as consequências desta crise é o primeiro passo para uma reflexão coletiva sobre possíveis soluções. Sua participação e comentários podem enriquecer este debate. A transição democrática na Grécia após a ditadura militar de 1974 foi acompanhada por um clima de otimismo social e crescentes demandas por maior proteção e direitos. No entanto, esses avanços foram sustentados por bases econômicas frágeis. Na década de 1980, o desejo de integrar setores marginalizados traduziu-se em um rápido aumento dos gastos públicos, especialmente com salários e pensões do Estado. O déficit público atingiu consistentemente quase 10% do produto interno bruto, PIB, números que superaram em muito os da maioria dos países da União Europeia. Esses déficits foram repetidamente cobertos por dívidas, políticas fiscais permissivas, evasão fiscal e a falta de mecanismos eficazes de supervisão alimentaram o crescimento vertiginoso da dívida. Entre 1980 e 1993, a dívida pública cresceu mais de 70 pontos percentuais em relação ao PIB. Somou-se a isso a entrada da Grécia na zona do euro no início dos anos 2000, aclamada como um símbolo da modernidade. A Grécia pôde então acessar crédito externo barato, o que supostamente promoveria a convergência e o desenvolvimento. No entanto, grande parte desse capital barato foi desviado para gastos correntes e consumo, adiando reformas estruturais e de competitividade essenciais. A miragem da estabilidade escondia a perda de mecanismos clássicos de ajuste, como a desvalorização. Logo, essa aparente estabilidade daria lugar a uma crise da dívida. Quando o contexto internacional deixou de ser benigno, as vulnerabilidades acumuladas vieram à tona e o país ficou preso em uma espiral descendente. Como é possível que uma nação que abraçou a democracia com esperança termina serão eles reféns de suas próprias decisões políticas e fiscais? A cadeia de eventos é clara. Demandas legítimas, sem um sistema tributário moderno, fácil acesso ao crédito e reformas adiadas transformaram o otimismo coletivo em uma vulnerabilidade perigosa. A crise de 2008 marcou uma reviravolta histórica. Sem a capacidade de desvalorizar sua moeda dentro do euro, a Grécia sofreu uma recessão de proporções sem precedentes. Entre 2008 e 2014, seu produto interno bruto despencou mais de 25%, passando de 242 bilhões de euros para 179 bilhões de euros. O investimento caiu drasticamente, destruindo o tecido produtivo. O desemprego disparou, de menos de 10% antes da crise, subiu para 28% em meados da década, enquanto entre os jovens atingiu mais de 58%. Famílias inteiras dependiam de uma única pensão. Muitos trabalhadores perderam empregos e casas, e o número de pessoas em situação de rua cresceu rapidamente.
Os benefícios sociais foram drasticamente reduzidos pela imposição de resgates internacionais, juntamente com salários e pensões públicas, o que aumentou a vulnerabilidade e a precariedade. Ao mesmo tempo, a Grécia embarcou em privatizações massivas. 14 aeroportos regionais, portos e projetos de infraestrutura estratégica passaram para mãos estrangeiras. Enquanto o Estado obtinha receita imediata para quitar sua dívida, o debate público girava em torno da perda de soberania e da transferência de ativos nacionais essenciais. Essa catástrofe econômica levou a uma onda de protestos, greves gerais, manifestações em massa e profundo desencanto com a classe política. O sentimento de que o país não lhes pertencia mais espalhou-se pela sociedade. Não foi apenas um desastre econômico, transformou as percepções sobre o futuro e minou a confiança na capacidade coletiva de reconstrução. Diante do colapso econômico, a Grécia apostou tudo no turismo. Hoje, 1/4 do PIB depende desse setor, e 1 em cada 5 gregos trabalha, de uma forma ou de outra, em atividades relacionadas. Em 2023, o país recebeu cerca de 32 milhões de turistas, o triplo de sua população, gerando receitas superiores a 18 bilhões de euros. No entanto, o boom é acompanhado de precariedade. A maioria dos empregos é sazonal e com salários mais baixos do que a média nacional. Contratos temporários são criados durante o verão, mas no inverno, milhares de pessoas ficam sem emprego estável. Muitos jovens com formação universitária só encontram opções no setor de serviços, o que os obriga a aceitar empregos temporários e desprotegidos. Nas cidades, a promoção internacional do turismo transformou bairros inteiros. Em Atenas, áreas como Plaka, Koukaki e Exarquia tornaram-se espaços dedicados quase exclusivamente a visitantes, com casas adaptadas para aluguel de férias e lojas tradicionais substituídas por cafés e lojas para turistas. Essa museumização dos espaços urbanos elevou os aluguéis e destruiu a estrutura do bairro. A aparente solução turística, portanto, introduziu um ciclo de novas vulnerabilidades, uma economia dependente de fatores externos e um modelo que, embora possa gerar riqueza, aumenta a desigualdade e a precariedade para a maioria. A habitação está atualmente no epicentro da crise social na Grécia. Nos últimos 7 anos, o preço por metro quadrado em Atenas disparou, passando de 1.300 euros para mais de 2.500 euros. Em cidades como Tessalônica e Heraclião, também foram alcançados aumentos anuais entre 7% e 12%. Em áreas costeiras e turísticas, os preços dos aluguéis ultrapassaram 10 euros ou até 14 euros por metro quadrado. Assim, alugar um apartamento de 60 metros quadrados em Atenas pode facilmente custar entre 850 euros e 1.000 euros por mês, um valor inacessível para a maioria das pessoas. Hoje, aproximadamente 1/3 da população gasta mais de 40% de sua renda exclusivamente com despesas domésticas, excedendo em muito o que as organizações internacionais consideram acessível. A combinação de salários estagnados, o salário líquido médio gira em torno de 1.040 euros, e milhares de funcionários públicos ganham menos de 830 euros. E um mercado imobiliário em expansão significa que estamos vendo jovens adultos adiarem a emancipação indefinidamente, enquanto as famílias precisam se conformar em viver em espaços menores ou até mesmo compartilhar casas entre várias gerações. Em termos pessoais, isso significa sonhos despedaçados e uma sensação de insegurança diária para aqueles que historicamente valorizavam a propriedade como a base de seu plano de vida. Se você achou esta análise esclarecedora até agora, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos, onde abordaremos mais desafios sociais e econômicos. Compartilhe também sua opinião nos comentários. Você acha que há um futuro para as novas gerações na Grécia? Que experiências ou perspectivas você também gostaria de ver compartilhadas, analisarmos no canal? Como mencionado anteriormente, plataformas de aluguel de curta temporada remodelaram o mercado imobiliário grego. Nos bairros centrais de Atenas, quase 1 em cada 5 apartamentos é atualmente usado para turismo, reduzindo a oferta de aluguéis residenciais e elevando ainda mais os preços. Durante a alta temporada, o acesso a aluguéis de longa temporada é quase impossível em áreas como Plaka, Koukaki e Monastiraki. Os nômades digitais adicionaram uma nova dimensão, atraídos por vistos especiais, bom acesso à internet e o aparente baixo custo de vida. Esses trabalhadores estrangeiros aumentam exponencialmente a demanda, encorajando os proprietários a converter ainda mais casas em aluguéis de férias, resultando na expulsão sistemática de moradores. O impacto social é profundo. Estudantes, trabalhadores e jovens casais são forçados a se mudar para bairros periféricos e menos conectados.
O comércio local dá lugar a cafés e lojas de souvenirs, aumentando a sensação de alienação em relação aos moradores originais e acelerando a perda da identidade urbana. O fenômeno da turistificação mostra o lado amargo do boom turístico, tornando-se uma ameaça direta à vida comunitária e à estabilidade social. O programa Golden Visa, em vigor desde 2013, permitia que cidadãos de fora da União Europeia obtivessem residência por anos comprando uma casa por apenas euros, 250 mil. Em meados da década de 2020, mais de 16 mil imóveis foram vendidos sob esse programa, e estima-se que 94% eram destinados a aluguel comercial ou investimento, e não à residência do comprador. O resultado foi uma aceleração nos preços dos imóveis. Nas áreas mais procuradas de Atenas, Tessalônica e Ilhas, os preços dobraram em menos de uma década. Grande parte da renda gerada por esses ativos foi exportada, limitando o benefício real para essa economia local e agravando a crise imobiliária. Empresas, aposentados e jovens trabalhadores foram marginalizados pela concorrência de fundos e investidores internacionais. Em resposta à pressão social e ao agravamento da crise, o governo aumentou os requisitos mínimos de investimento e eliminou gradualmente a exigência de visto para a simples compra de um imóvel. Agora, os incentivos se concentram em investimentos produtivos ou na criação direta de empregos. No entanto, os danos já são evidentes. O estoque habitacional ficou mais caro e a estrutura residencial foi distorcida de maneiras difíceis de reverter. Desde 2009, a Grécia viu emigrar entre 500 mil e 1,08 milhões de jovens qualificados, principalmente médicos, engenheiros e professores. Quase 70% destes emigrantes têm formação universitária e um quarto possui pós-graduação. O país esvaziou hospitais, universidades e centros de inovação, enfraquecendo seu potencial de desenvolvimento e competitividade. Ao mesmo tempo, a taxa de natalidade está em níveis historicamente baixos. Em 2025, nascerão apenas 6,8 crianças por 1.000 habitantes, bem abaixo da taxa de reposição. A cada ano, as mortes superam em muitos nascimentos, acelerando o envelhecimento demográfico. Atualmente, a idade média da população grega está próxima dos 47 anos, e aqueles com mais de 65 anos já representam aproximadamente um quarto do total. O resultado é devastador para o futuro. Menos jovens, mais aposentados, bairros e cidades esvaziados e famílias fragmentadas entre a Grécia e o exterior. Como pode sobreviver uma sociedade onde o futuro coletivo emigra e a base demográfica se reduz ao seu limite? Os efeitos não são apenas abstratos. Despejos e precariedade são agora uma realidade diária. Dezenas de famílias perdem suas casas todas as semanas, muitas vezes por dívidas relativamente pequenas. Leilões e vendas de casas retomadas a fundos privados deixaram mais de um quarto da população em constante medo de despejo, especialmente aposentados e famílias jovens. Isso gerou uma onda de protestos nas principais cidades. Organizações de bairro e movimentos sociais tentam impedir os despejos e exigem que o direito à moradia prevaleça sobre os interesses de bancos e fundos de investimento. Os protestos são frequentemente acompanhados de repressão policial e alimentam a percepção de que a vida cotidiana deixou de pertencer aos seus habitantes e passou a ser condicionada a lógicas externas, como o turismo de massa ou o investimento estrangeiro. Diante da pressão social, o governo impôs proibições temporárias a novos aluguéis turísticos em áreas críticas e restringiu o acesso ao visto dourado, direcionando os investimentos para a criação de empregos reais. Embora sejam medidas na direção certa, a maioria dos afetados ainda não vê soluções imediatas, e a ansiedade de perder suas casas persiste. O que pode ser feito? O governo implementou incentivos fiscais para proprietários que alugam casas vagas por longo prazo e subsídios para reformas de imóveis, desde que sejam usados para aluguel residencial. Mas a resposta tem sido desigual. A incerteza quanto à potencial inadimplência e a baixa renda familiar dificultam a adoção de moradias. Limites ao turismo também estão sendo discutidos. Proibição temporária de novas licenças turísticas em bairros superlotados, aumento de impostos em destinos de alta demanda e mais impostos sobre navios de cruzeiro para melhor distribuição de custos. Ao mesmo tempo, há consenso sobre a necessidade de promover novas construções e reformas para expandir o parque habitacional, liberar terras e direcionar o investimento estrangeiro para atividades produtivas em vez de meramente especulativas. Mesmo assim, os resultados estão chegando lentamente. Os aumentos de preços estão começando a diminuir, mas ainda não há melhorias significativas no acesso geral à moradia. A agitação continua a se espalhar. Hoje, ser grego significa viver com dor e incerteza, mas também com a esperança de que recuperar o direito a uma moradia e a uma vida digna seja possível. Por trás de cada figura, há pessoas, famílias e sonhos.
Somente por meio da empatia e do compromisso mútuo, este lar coletivo chamado Grécia poderá ser gradualmente reconstruído. E agora, depois de ver a extensão total deste dilema, convido você a refletir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas tomem conhecimento do que se esconde por trás das paisagens turísticas da Grécia. Se você acredita que é necessário dar um rosto humano aos dados e exigir soluções reais, por favor, me apoie com um like e compartilhe sua perspectiva nos comentários. Juntos, podemos ajudar a garantir que essas histórias não sejam esquecidas e que um futuro mais justo seja alcançado.